O Guilherme Boulos está com um problema tão grande, mas tão grande para a vida dele, que ele não contava com isso nessa altura agora do campeonato. Mas aconteceu e agora ele vai ter que resolver uma bomba enorme. E sem contar que a gente tem que falar sobre o Pablo Marçal, que antes todo mundo achou que ele ia ser cassado, que ia perder o mandato, que ia perder tudo da vida dele. Mas parece que o sistema tem um outro plano para Pablo Marçal. Um plano muito maior, mas muito maior mesmo, que vai acabar atrapalhando a vida do Bolsonaro e até mesmo do Tarcísio. Então, calma que eu vou te contar tudo o que está acontecendo hoje, porque é cheio de polêmica, é cheio de caos. E você precisa ficar sabendo disso nesse belíssimo domingo, depois do Dia das Crianças. Só coisa boa para vocês saberem aqui no canal, beleza? Bora lá! A política, vocês sabem que é tipo um joguinho de xadrez. Cada pecinha que você consegue mexer pode mudar completamente o rumo do jogo. E se errou, já era, perdeu o jogo. É exatamente assim que a política funciona, mas principalmente a de São Paulo, porque agora a situação está muito acirrada e cada movimento entre os candidatos tem que ser um movimento pensado, porque se ele erra, vai dar ruim para ele, mais ruim por completo. Pois é, mas um candidato consegue até controlar as suas ações. Mas dos seus aliados, aí é outra coisa. E é normalmente isso que pega na campanha de todo mundo. E foi o que mais pegou na campanha do Guilherme Boulos. As suas alianças colocando ele lá para baixo nas pesquisas da Prefeitura de São Paulo. Exemplo, Janones. Janones foi o principal cara que destruiu a campanha do Guilherme Boulos. Vocês lembram a história das rachadinhas? E depois o Janones ainda me aparece fazendo aí uma leve não, na verdade, uma grave apologia ao racismo. Então, assim, isso detonou o Boulos. Mas tem outra pessoa agora que tá fazendo pior que o Janones, e que a gente já conhece de longa data, já viu fazendo muito caos e já viu descendo cadeira nos outros. E eu acho que vocês já sabem de que eu tô falando, né? O Datena, que agora declarou seu apoio, então, ao Guilherme Boulos pro segundo turno. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer pra Boulos. Ah, mas Alessandra, por quê? Cara, o Datena não conseguiu nem 2% dos votos nessas eleições, resumindo. Não vai servir para nada os votos. Foi uma piada o que o Datena disse sobre o crime. Contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos, eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele. Vote contra o crime. Resumindo, o cara me meteu essa contra o crime para um que é o candidato onde foi o mais votado nos presídios. É tipo, sério isso? Ô, frase sem nexo, e sem dizer que o Datena tá praticamente inesquecível praticamente nessas eleições e tá mais queimado com tudo. Vou nem citar pra vocês os casos que aconteceram nos últimos dias, né? Agressão, assédio, que tá todo mundo falando na internet. Ah, mas Alessandra, se não for verdade, pode até não ser verdade, mas querendo ou não, ainda continua sendo boato que queima muito a reputação do Datena. Você acha que o Nunes, na hora de fazer um debate, ele não vai usar essa fragilidade do que aconteceu, que o Pablo Marçal disse, e até mesmo esses casos do Datena? Obviamente vai. Então, resumindo, o Datena é de lascar com a campanha do Boulos. Pois é, mas enquanto tem um lascando com a campanha do outro, tem outro que está sendo usado como uma arma do próprio sistema, não para a campanha de Ricardo Nunes, mas para os próximos anos, quando tiver as eleições para presidente. Alessandra, do que você está falando? Pablo Marçal, galera, ele tá entre a cruz e a espada. Ou praticamente a justiça caça ele, ou ele racha ainda mais a direita em 2016. Por que eu acho que a justiça não vai caçar ele agora e não vai caçar praticamente Pablo Marçal de maneira alguma? Eu acho que não acontece nada com Pablo Marçal por conta dessa matéria aqui. Pesquisa Quest para presidentes mostra Marçal à frente de Tarcísio e dá má notícia para Lula. Ah, mas Alessandra, a notícia tá ruim pro Lula, a notícia tá ruim pro PT. Por que você ainda acha que isso vai aí
acontecer que eles não vão caçar o Pablo Marçal. Pessoal, lembrando para vocês que a esquerda sempre é um candidato só. A esquerda não fica se rachando, a esquerda fica quieta na dela. Se é o Haddad, eles vão apostar todo mundo no Haddad. Se é fulaninho de tal, é todo mundo fulaninho de tal. Eles não ficam rachando, metade aposta num, metade aposta no outro. E adivinha só qual é o principal motivo que eu acho que o Pablo Marçal não vai ter seu mandato cassado, não vai acontecer absolutamente nada com ele. A gente tem que lembrar que as eleições são algo complicado. E adivinha só, quando você racha uma eleição entre a própria direita, significa que você vai dividir votos entre esses candidatos. Então, se tiver o Tarcísio, tiver o Pablo Marçal, um apoiado pelo Bolsonaro, o outro, sei lá, apoiado por ninguém, vai rachar voto de qualquer forma entre esses dois. E vai ser muito voto rachado. Enquanto os votos estão rachados, a esquerda ganha mais força. E isso vai ser uma desculpa muito grande para a esquerda ganhar, entenderam? Então, praticamente, se tiver racha entre os dois, quem ganha é a esquerda. Então, a melhor coisa é Pablo Marçal candidatando para o sistema. Obviamente, porque aí tem um racha, aí praticamente eles vão ganhar mais força e a direita vai se corromper sozinha. Então, o objetivo deles é deixar Pablo Marçal para que o próprio Pablo Marçal corrompa a direita sozinho, ou a própria direita mesmo se corrompe sozinha, porque praticamente assim, não é que o Pablo Marçal é o motivo disso tudo, mas sim as ações que todo mundo da direita vem fazendo nesses últimos tempos. E querendo ou não, vai dividir muito voto, muita opinião e criar um caos completo. Por outro lado, enquanto a gente tem a direita e a esquerda sendo divididas, a gente tem um lugar onde, assim, né, já está definido quem provavelmente possa ser o próximo prefeito, que é claramente lá em Fortaleza. Para quem não lembra, o André Fernandes, que é praticamente representando a direita, abriu agora 5 de 1 pontos sobre o petista em Fortaleza. O André Fernandes está com 48,1% das intenções de votos para o segundo turno, enquanto o outro está com 43%, que é o Evandro Leitão, então, do PT. Então, resumindo, vai dar PL provavelmente agora no segundo turno em Fortaleza. Vai ser mais uma capital que claramente a direita vai conseguir ter. Já teve várias outras, né? A gente pode dizer assim, comparando de esquerda e direita, a direita ganhou da esquerda. Mas quem levou tudo isso foi, na verdade, o centro, tá? Das prefeituras de São Paulo. O centro praticamente levou todas as prefeituras quase, mas entre esquerda e direita, a direita ganhou a esquerda. E entre as causas, os caos que estão acontecendo no Senado, parece que o centro de novo está controlando. Bem, o Pacheco, vocês sabem que ele é o responsável, né? E tem grande força para fazer qualquer coisa que ele queira dentro do Senado. Isso aí é resumindo para vocês entenderem quanto é forte o Pacheco. E, entre aspas, ele decide se o impeachment rola, ele decide o que vai acontecer com certas PECs. E o Pacheco disse que não dará seguimento para a PEC que suspende as decisões do STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesse sábado que a proposta de estabelecer a revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, PEC 28/2024, pode ser inconstitucional. O congressista deu ainda a entender que não dará andamento às propostas caso seja aprovado em plenário nas câmaras dos deputados e siga então para o Senado Federal. E aí, o que vocês acham das opiniões, das propostas e do caos que o Pacheco vem criando dentro do Senado? Põe aí nos comentários e a gente traz mais vídeo para vocês amanhã.